A água que a gente bebe, a chuva que cai, as nuvens que passam no céu, tudo parece tão normal no dia a dia, né? Mas, por trás disso, existe uma jornada imensa, super antiga e complexa que conecta cada ser vivo do planeta. Então, vamos mergulhar fundo nisso e desvendar a história incrível do ciclo da água. Pois é, essa frase famosa do químico Antoine Lavoisier, ela resume assim perfeitamente o que acontece com a água no nosso planeta. Ela não some, ela não é destruída, ela só muda de lugar e de forma, num ciclo de transformação que não para nunca. Esse nome, biogeoquímico, pode assustar um pouco, né? Mas calma, a ideia é bem simples. Bio vem dos seres vivos. Geo se refere ao nosso planeta, a Terra, rochas, atmosfera, tudo isso. E químico? Bom, são as reações que transformam as coisas. Juntando tudo, o nome descreve como a vida e o planeta reciclam os elementos essenciais. E a água, olha, talvez seja o mais importante de todos. Para a gente entender de verdade essa jornada, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da coisa toda. Afinal, onde é que está toda essa água? A gente sempre ouve que a Terra é o planeta azul, e com toda a razão. Mas essa imagem pode enganar um pouco. Se a gente olhar para esse gráfico, dá para ver que impressionantes 97% de toda a água do mundo é salgada. Não dá para a gente beber. Sobra só aquela fatiazinha minúscula de 3% que é água doce. E a história fica ainda mais impressionante. Desses 3% de água doce, que já é pouco, a maior parte está congelada, presa em geleiras e calotas polares. O que realmente sobra para sustentar toda a vida em terra firme, incluindo a nossa, é menos de 1% do total de água do planeta. É um número que faz a gente parar para pensar, né? Então, se a gente tem tão pouca água fácil de acessar, o jeito que ela se move e se renova é, nossa, absolutamente crucial. E é exatamente aí que entra essa grande máquina do clima que os cientistas chamam de ciclo curto. E toda grande máquina precisa de um motor, certo? Para o ciclo da água, essa fonte de energia toda vem do Sol. Sem energia solar, a água ficaria parada. O ciclo simplesmente não ia acontecer. Esse processo todo funciona quase como uma dança em 3 atos. Primeiro, a evaporação. O Sol esquenta a água, ela vira um vapor invisível e sobe. Depois, lá em cima, onde é mais frio, acontece a condensação. O vapor se junta e forma as nuvens que a gente vê. E o ato final é a precipitação, quando as nuvens ficam pesadas demais e a água volta para a Terra, como chuva, neve ou granizo. Mas como é que a chuva chega lá no meio dos continentes, bem longe do mar? O segredo está nos ventos. Eles são tipo um sistema de delivery global. Levam as nuvens carregadas de umidade dos oceanos, onde evapora mais, lá para dentro dos continentes. É esse movimento que garante que tudo seja irrigado, mesmo longe da praia. Ok, essa é a máquina física. Mas e a vida, o biós daquele nome comprido, onde é que ela entra nessa história? É aqui que o chamado ciclo longo começa a acontecer. A vida não fica só assistindo, não. Ela participa ativamente. As plantas puxam água do solo para fazer fotossíntese e liberam vapor pelas folhas na transpiração. Todos nós, todos os seres vivos, liberamos água quando respiramos. E até depois que um organismo morre, a decomposição devolve a água para o ambiente. A vida está o tempo todo bebendo e devolvendo a água para o ciclo. A gente poderia pensar que a evaporação sozinha já explica tudo, né? Mas tem um detalhe surpreendente, um arquiteto secreto que ajuda a construir as nuvens, especialmente lá no meio do oceano. O que será que é? E a resposta está em algo microscópico. As algas. É isso mesmo. Algas marinhas liberam um gás, o sulfeto de dimetila, ou DMS. E isso é fantástico para ilustrar como a vida afeta o clima. Essas partículas de gás funcionam como sementes no ar, pequenos pontos onde o vapor d'água se agarra para começar a formar uma gota. Os menores seres vivos do planeta ajudando a criar um dos maiores fenômenos da natureza. Incrível. Então, para a gente resumir, de um lado temos o ciclo curto. É a grande máquina física, movida pelo Sol com evaporação e chuva. Do outro, o ciclo longo, que é esse mesmo ciclo físico, mas com a participação fundamental de todos os seres vivos, desde uma árvore gigante na floresta até uma alga que a gente nem enxerga no oceano. Bom, esse sistema todo, super elegante e conectado, funcionou assim por bilhões de anos. Só que, recentemente, um novo fator entrou nessa equação, e o equilíbrio está em risco. As atividades humanas estão mexendo em quase todas as etapas do ciclo. Como a gente vê aqui, o desmatamento tira as árvores que protegem o solo. A poluição contamina rios e as reservas de água subterrânea. E esses são só alguns exemplos de como nós estamos alterando, de forma perigosa, esse ciclo que é vital.
E a consequência disso tudo é bem clara. A gente está desequilibrando um sistema que é essencial para a vida. Estamos colocando em risco não só a natureza, mas a nossa própria fonte de água potável, o recurso mais básico para a sobrevivência de todas as espécies, incluindo a nossa. O ciclo da água é a base da vida na Terra. Um sistema de reciclagem simplesmente perfeito. A questão que fica para todos nós é, se ele nos sustenta, o que a gente pode fazer para sustentar o ciclo de volta?